costumo dizer que o IBCCRIM foi uma espécie de segunda faculdade, né? Segunda graduação. Foi onde eu me formei verdadeiramente, né? Foi realmente uma grande oportunidade, uma experiência inesquecível. Quando eu falar do IBCCRIM pela primeira vez, eu tinha acabado de me formei em 92 e logo em seguida, acho que em 93 ou 94, houve o primeiro seminário internacional do IBCCRIM, que na época foi na Faculdade de Direito da USP. E eu não compareci, mas ouvi falar, foi um evento que teve muita repercussão, que trouxe professores internacionais, enfim. Já naquela época, o estudo das ciências criminais me despertava muito interesse e eu acabei me juntando ao IBCCRIM em 1995. Eu comecei a frequentar as reuniões do Boletim. Havia um grupo de jovens profissionais, advogados na sua maioria, que faziam parte do conselho editorial do Boletim, e eu então comecei a frequentar aquelas reuniões. Eu fui muito bem recebido, muito bem acolhido, e passei alguns anos, não é, participando desse grupo, o que me fez ter a oportunidade de conhecer não apenas o modo pelo qual o boletim era elaborado, mas também conhecer o Instituto como um todo, né? Alguns anos depois eu fui chamado para coordenar o departamento de cursos. Passei também algum tempo nesse departamento, que é também um dos departamentos mais importantes do IBCCRIM, né? Pensar a elaboração de cursos de curta e média duração, tentar fazer contato com pessoas de outros estados, enfim. Por volta de 2006, se não me falha a memória, eu fui chamado para integrar a diretoria do Instituto e permaneci na diretoria por cerca de 10 anos, né? Até que na gestão 2017-2018 eu exerci o cargo de presidente. O IBCCRIM, desde que eu passei a participar, sempre teve uma atuação acadêmica muito forte, né? O IBCCRIM é uma espécie de think tank, né? Um produtor de conteúdo, um produtor de conhecimento. E uma das características que mais me atraía e me atrai ainda hoje no IBCCRIM é justamente a interdisciplinariedade, né? O Dr. Ranulfo de Melo Freire, um dos fundadores do IBCCRIM, ele diz que o que atraiu ele foi esse plural, ciências criminais, né? E é exatamente isso que eu acho que é a grande força do IBCCRIM, né? Não só o estudo do direito penal, do processo penal, da criminologia e da política criminal, que são assuntos, digamos assim, tradicionalmente abordados por universidades e institutos que se dedicam a estudar esses temas, mas acho que a grande vantagem, o grande diferencial do IBCCRIM foi justamente trazer o aporte de conhecimentos outros, né, da psicologia, da antropologia, da medicina, enfim, compreender que o estudo do fenômeno criminal ele não pode ficar restrito apenas ao direito, né? Como fenômeno social, ele precisa ser compreendido por todos os campos do saber. O IBCCRIM, desde muito cedo, firmou uma parceria com a Universidade de Coimbra, né? Na verdade, alguns professores de Coimbra tinham muita proximidade com algumas lideranças do IBCCRIM. Essa proximidade criou a oportunidade de se fazerem cursos de especialização com os professores portugueses aqui no Brasil. Essa era então uma medida inédita, não é? E uma grande oportunidade para nós brasileiros conhecermos, termos contato com os professores portugueses, né? Até então, só quem tinha a possibilidade de ir até Coimbra, de fazer uma pós-graduação, de estudar lá, é que tinha essa possibilidade. Então,
Então, o curso de Direitos Fundamentais ele foi, de fato, um grande marco, né, na história do IBCCRIM, e durante a gestão na qual eu exerci a presidência, nós realizamos a 6ª edição desse curso, né, que foi um curso bastante importante, né? Ao longo da história do IBCCRIM, nós tivemos a presença de diversos professores, como o professor Vital Moreira, como o professor Canotilho, que é uma das maiores referências, né, quando a gente fala em direito constitucional, e certamente esse curso, que foi o 6º curso de Direitos Fundamentais Coimbra e IBCCRIM, foi também um marco muito importante, né, revelando não apenas o compromisso do IBCCRIM com a produção das ciências criminais, mas também a relação de afeto que existe, né, entre IBCCRIM e Coimbra, entre IBCCRIM e Portugal, né. O Seminário Internacional de 2018 foi um marco muito importante, né. Na época o IBCCRIM comemorava 25 anos de existência e pela primeira vez o Seminário Internacional teve um tema que foi crise e democracia. A ideia era discutir as questões ligadas às ciências criminais a partir dessa preocupação com 2 grandes eventos históricos, né? Primeiro, os 130 anos de abolição da escravatura e segundo, os 30 anos da Constituição Federal, né? E para coordenar esse seminário, nós escolhemos o professor Silvio Luiz de Almeida. Eu considero o professor Silvio Almeida um dos intelectuais mais importantes da minha geração, né? Ele ocupa hoje um papel de muito destaque, né? E naquela época já era alguém que tinha muita representatividade. Nós tivemos, na gestão 2017-2018, uma preocupação muito grande com ações antirracistas, né? E a escolha do Silvio Almeida para presidir o seminário coroou esse movimento, né? Nós tivemos a preocupação de criar mecanismos de acesso para pessoas que normalmente não conseguiam participar do Seminário Internacional. O Seminário Internacional sempre foi um evento, digamos assim, de elite, né, no sentido de que o valor cobrado pela inscrição era um valor inacessível para muita gente, né? E, diante dessa realidade, então, a gente criou mecanismos de acesso justamente para permitir que essas pessoas que não tinham a possibilidade de estar presentes pudessem participar. E isso foi feito, né? Nós também criamos o CPCRIM, justamente com o objetivo de permitir a exposição de trabalhos científicos ao longo do seminário. E eu acredito que essa edição foi realmente uma edição histórica, uma edição marcante, né? Eu tenho ótimas lembranças e é muito significativo o fato de que esse espaço de poder, né, que é o papel de presidente da comissão organizadora do Seminário Internacional, tenha sido ocupado por uma pessoa negra, né? Enfim, eu acho que foi realmente um evento bastante marcante na história do IBCCRIM. Durante a nossa gestão, em 2017-2018, o boletim ele já existia, o boletim já era, né, o principal veículo de divulgação do IBCCRIM e se consolidou como um informativo importante na área das ciências criminais. Eu me recordo que nós criamos uma seção específica, o Direito em Debate, para proporcionar que pessoas com posições conflitantes a respeito de determinados temas pudessem expor as suas ideias, né? Foi uma forma que a gente criou de estimular os debates, né?
inclusive permitir que muitas vezes pessoas que tivessem pensamentos diferentes a respeito de um determinado tema pudessem expor as suas ideias. Em relação à Revista Brasileira de Ciências Criminais, que tinha, digamos assim, tem ainda, né, um papel diferente, no caso do boletim a gente tem artigos mais curtos, a ideia do boletim é promover, digamos, um debate mais ágil e um pouco menos profundo, mas que permita, por exemplo, que as pessoas estejam atualizadas a respeito das mudanças legislativas, das controvérsias jurídicas contemporâneas, né? Já a revista tem uma função, digamos, mais acadêmica, né? Ela permite, até pelo tamanho maior dos textos, um aprofundamento do debate. E, para nossa felicidade, no ano de 2017, a Revista Brasileira de Ciências Criminais, ela recebeu o selo Capes Qualis A1, que é a principal, digamos assim, nota, não é, que as publicações científicas recebem quando são avaliadas pela Capes, né? Então, fruto de um trabalho que começou muito antes, né, um trabalho que vem de, digamos assim, diferentes gerações, né, de pessoas que trabalharam no IBCCRIM, em 2017 esse trabalho foi coroado com o reconhecimento, né, da qualidade da publicação, que passou então a figurar como uma publicação certificada, né, no sentido de reconhecer a excelência acadêmica, o compromisso científico, a imparcialidade na seleção dos textos, né, a ideia da avaliação cega, a criação de mecanismos que garantam que a seleção dos artigos seja feita da forma mais adequada e correta possível, né? Então, boletim e revista tiveram, sem dúvida, um papel muito importante, continuam a ter até hoje, né, na vida do Instituto. Esse período, né, 2017, 2018, foi um período muito turbulento do ponto de vista político no Brasil, né? A gente estava vivendo, digamos, o auge da Lava Jato, nós tínhamos tido o impeachment da então presidenta Dilma Rousseff, né? Eu, por exemplo, não tenho dúvidas de que o que aconteceu foi um golpe e não um impeachment, né? Aliás, recentemente o ministro Barroso deu uma declaração dizendo que a tal da pedalada fiscal foi apenas uma desculpa, né? E, de fato, na minha avaliação, não há nenhuma dúvida de que o impeachment foi travestido de recall, né? E isso é, evidentemente, ilegal, é um golpe, né? Mas o fato é que nós estamos vivendo um momento de muita turbulência política. O então presidente Lula estava sendo processado, a Lava Jato claramente havia definido ele como alvo, e havia no país digamos assim, um impulso punitivo muito forte, né, por conta da Lava Jato e das 10 medidas contra a corrupção que esse grupo político que apoiou a Lava Jato apresentou, no sentido de tornar as penas mais duras, restringir garantias, limitar o uso do habeas corpus, legalizar a prova ilícita, enfim. As 10 medidas do Ministério Público Federal contra a corrupção são um resumo do que foi a Lava Jato, né? Uma tentativa de tornar o processo penal ainda mais autoritário, ainda mais inquisitorial, né? De dar à acusação meios e recursos ainda maiores, ainda mais poder do que o que já existia, né? E a sociedade civil, digamos, não comprometida com esse sentimento lavajatista, né, entre os quais se incluiu o IBCCRIM, passou a se organizar para tentar resistir a essa ofensiva punitiva que foi promovida, então, por esse grupo político que apoiava a Lava Jato.
E esse tema foi muito discutido ao longo desses anos, né, a ponto de nós termos criado, junto com outras organizações, como a Associação Juízes para a Democracia, como a Pastoral Carcerária, como o Centro de Estudos Drogas e Democracia da UNB, um caderno de propostas legislativas denominado 16 propostas contra o encarceramento em massa, né? A diretoria do BCCRIM nessa gestão, 2017-2018, definiu 3 eixos de atuação a partir da análise da conjuntura política, né? A primeira delas foi o combate à violência e à letalidade policial, a segunda, o combate ao superencarceramento, e a terceira, a democratização do sistema de justiça, né? Então, a partir da definição dessas prioridades, o trabalho da gestão, durante esses 2 anos, tentou tornar concretas, né, propostas no sentido de atacar esses problemas. E o caderno de propostas legislativas das 16 medidas contra o encarceramento em massa é produto justamente desse trabalho, né? Então, a partir da identificação do problema como sendo o superencarceramento, né? Na época o Brasil já apresentava índices muito grandes de encarceramento. Na época nós éramos ainda a 4ª maior população prisional do planeta, hoje já somos a 3ª, né? Então foi um processo que veio escalando desde aquela época, mas que nós já tínhamos consciência de que era um problema, na medida em que já naquela época o Supremo Tribunal Federal identificava o sistema prisional brasileiro como um estado de coisas inconstitucional, porque a violação de direitos é sistemática, né? De fato, num sistema prisional onde não há vagas, onde há superlotação, né? Hoje há uma superlotação de mais de 160% em relação ao número de vagas, né? Então, para cada vaga há quase 2 pessoas, né? Isso é uma situação que caracteriza a tortura, né? Você colocar pessoas no espaço onde elas simplesmente não cabem, não conseguem existir, né? Fora todas as outras questões, problemas de saúde, falta de condições mínimas de higiene, uma alimentação muitas vezes inadequada, violência propriamente, né? São muitos os casos de violência. Aliás, a esse respeito, também na nossa gestão, nós participamos de uma audiência na Comissão Interamericana de Direitos Humanos para discutir revista vexatória e a atuação do GIR, do Grupo de Intervenção Rápida, que era uma espécie de tropa de choque da polícia responsável pela invasão de presídios quando havia algum tipo de rebelião, em relação à qual havia inúmeras denúncias de tortura, de violência, de maus tratos, né? Então, ao lado da Defensoria Pública de São Paulo, nós estivemos representando o IBCCRIM no Colorado, nos Estados Unidos, na cidade de Boulder, onde houve, em 2018, a reunião da Comissão Interamericana de Direitos Humanos a respeito desses 2 temas, revista vexatória e a intervenção do GIR. E nós pudemos, então, fazer o relato dessas situações, né, as denúncias, tanto de maus tratos em relação ao GIR, quanto em relação à revista vexatória, o que marcou também a atuação do IBCCRIM nesse período. E em relação às 16 medidas contra o encarceramento em massa, eu me recordo também que houve muita repercussão, né? E muitas dessas propostas se tornaram projetos de lei, né? A gente apresentou um caderno com a proposta já elaborada como subsídio para os parlamentares. E, para nossa felicidade, quase todas elas se tornaram projetos, né, que tramitaram no Congresso. Infelizmente, nenhum deles foi aprovado, mas, de qualquer modo, foram propostas que, até hoje, são atuais, né? Uma delas, que parece muito significativa e vale a pena recordar, é a proposta de que qualquer projeto de lei que implique aumento de pena, maior encarceramento,
deveria ser precedido de um estudo a respeito do seu impacto econômico-financeiro, né? Então, pensar a expansão do sistema criminal e penitenciário a partir do quanto isso custa é, a meu ver, algo necessário ainda hoje, né, para tentar estabelecer alguma racionalidade na aplicação do direito penal e do processo penal. Hoje em dia, a gente assiste aí, enfim, a atuação do parlamento brasileiro e propostas de aumento de pena, de criação de novos crimes, propostas que, de uma forma ou de outra, vão incrementar a punição, normalmente não levam em conta esse impacto econômico-financeiro, né? E nós sabemos que a prisão, ela custa muito caro, né? A prisão é a pior forma e a forma mais cara e mais custosa de transformar uma pessoa em alguém pior, né? É por isso que o IBCCRIM nasceu defendendo a ideia de direito penal mínimo, né? Defendendo a ideia de uma racionalização da repressão penal. E o caderno de propostas legislativas das 16 medidas contra o encarceramento em massa sintetizam esse ideal, né? Então, essa iniciativa foi das iniciativas mais importantes que houve naquele período e que fez um contraponto teórico, né? Um contraponto de posicionamento político em relação ao que a Lava Jato propunha naquela época. Naquela época, a Lava Jato estava no auge, não havia ainda o vazamento das conversas, né, que depois esse vazamento tornou público o relacionamento absolutamente ilegal que havia entre o juiz que conduziu a operação e os membros do Ministério Público, mas já naquela época a gente fazia um contraponto contestando esse ponto de vista de quem entendia que era necessária mais punição, era necessária mais intervenção penal. E acredito que foi um momento importante também, né, que fortaleceu o IBCCRIM como uma entidade de resistência democrática contra esse avanço punitivo, né? Acredito que nós fizemos valer as tradições do IBCCRIM, né, os ideais, a ideia-força que marcou a criação do Instituto, né, como resistência a esses impulsos punitivos. O direito de defesa, né, estava sob ataque durante essa época. Nós estamos falando em 2017, 2018, o lavajatismo estava no auge, né? Sérgio Moro era o grande personagem político do momento, aparecia na capa de todos os jornais e revistas, não só no Brasil, como no exterior. E, basicamente, o que a Lava Jato propunha era isso, era menos direito de defesa, né? Era inversão do ônus da prova, era restrição do uso do habeas corpus, era a legalização do uso da prova ilícita, o que é até irônico quando a gente analisa hoje, né? Porque se essa proposta que a Lava Jato apresentou para legalizar a prova ilícita fosse aprovada, talvez os próprios protagonistas da Lava Jato pudessem ser responsabilizados pelos crimes que praticaram, né? Então o IBCCRIM, atento à sua vocação, à sua tradição, aos seus princípios fundadores, né, adotou a defesa intransigente do devido processo legal. E a gente sabe que só há devido processo legal quando há direito de defesa, né? Aliás, contraditório e direito de defesa, na clássica expressão da professora Ada Pellegrini Grinover, são verso e reverso da mesma medalha, né? Então, o direito de defesa foi, sem dúvida, um dos pontos centrais do debate travado nesse período e que inspirou a elaboração do caderno de propostas legislativas das 16 medidas contra o encarceramento em massa, né? Não apenas o direito de defesa, mas também
a ideia de dignidade humana, a ideia de que não pode haver mais gente dentro da prisão do que as vagas que ela comporta, né? Uma das propostas, inclusive, era do numerus clausus, né? A ideia de que quando um estabelecimento prisional atingiu o seu limite máximo de vagas, para que um novo preso entre, seria necessário que alguém saísse, né? Com isso, evitar-se-ia a superlotação, que é o que acontece hoje, né? Apesar do estabelecimento prisional já estar lotado, admite-se mesmo assim que mais presos ingressem nele, o que agrava a situação de sistemática violação de direitos humanos. Um outro evento importante que houve nessa época foi o primeiro Novembro Negro no IBCCRIM, cuja temática era o feminismo negro, né? Então, houve uma série de eventos, de debates para discutir temáticas ligadas à racialidade, inclusive com uma peça de teatro, um cine-debate, enfim, foi também um momento muito significativo desse período, né, que marca a preocupação do IBCCRIM com o combate ao racismo, e não apenas o combate ao racismo, né, mas com uma atitude positiva no sentido da inclusão. Não basta apenas combater o racismo, é preciso transformar a realidade, é preciso ser antirracista, né? E nesse sentido, o Novembro Negro, acredito, marcou também essa luta antirracista nesse período. No mundo jurídico em geral, né, isso não é uma questão exclusivamente do IBCCRIM, o mundo jurídico é um mundo machista, né? Quando a gente pega, por exemplo, a foto do Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente identifica majoritariamente homens brancos, né? São pouquíssimas as mulheres e quase nenhuma pessoa negra. E o IBCCRIM não fugia essa regra, né? Era uma organização majoritariamente composta por homens, em que as mulheres não tinham posição de destaque, né? As mulheres elas costumavam ocupar funções subalternas. Esse debate ele foi crescendo, ele foi se tornando um debate importante, né? E entre 2017 e 2018 nós tomamos algumas medidas que, a meu ver, combatiam esse estado de coisas, né? Uma das diretivas que foram aprovadas pela diretoria era de que não poderia haver nenhum tipo de evento em que apenas homens estivessem presentes, né? Então, nos seminários internacionais que nós realizamos, todas as mesas eram mesas em que havia equidade de gênero, né? Nós não permitimos que mesas exclusivamente masculinas fossem realizadas. Então, havia a preocupação de chamar um palestrante homem e um palestrante mulher sempre, né? E nós, eu me recordo, enfrentamos muitas resistências, né? Porque naquela época, e ainda hoje, havia quem dissesse, olha, eu não convido as pessoas pelo gênero, eu convido pela qualidade. E os melhores para falar sobre esse tema são dois homens, né? O que é muito comum até hoje. E eu mesmo passei por esse processo de letramento, digamos assim, né? No primeiro momento, a equidade de gênero me parecia algo que não fazia muito sentido. O que fazia sentido, a meu ver, era o mérito. Vamos chamar aqueles que são melhores. Com o tempo, eu percebi que quando você chama sempre as mesmas pessoas, que normalmente são homens brancos, né, você está reduzindo os espaços para que novas lideranças, para que novos atores surjam. E ao me dar conta disso, eu percebi que os melhores, eles precisam ser estimulados, né? Quer dizer, quando você dá espaço para que mulheres, por exemplo, estejam presentes nesses debates, você percebe
que os talentos surgem, né? E, ao final, quando a gente realizava o seminário internacional com essa preocupação, o resultado foi muito positivo, né? Não apenas o nível técnico dos debates foi mantido e talvez até elevado, né? Mas isso estimulou muito a participação das mulheres, né? Na medida em que você coloca mulheres em espaços de poder, na medida em que você dá visibilidade às mulheres para que elas estejam presentes e ocupem espaços, outras mulheres se sentem estimuladas, se sentem motivadas a também buscar estar presente nesses espaços, né? Então, essa preocupação com a equidade de gênero e essa diretriz de não realizar eventos que não estejam de acordo com a equidade de gênero, acredito que foi muito importante e ainda hoje é muito importante, né? Eu me recordo que nós chegamos a adotar uma postura radical, né? Ou seja, quando não havia equidade de gênero, nós não participaríamos, nem quando fôssemos convidados, né? Isso naturalmente gerou alguns tipos de atrito, gerou alguns tipos de conflito, porque muitas pessoas até hoje não compreendem a importância da equidade de gênero, mas eu acredito que foi um marco, né? E eu tenho muita alegria, muito orgulho de a nossa gestão, a nossa diretoria, os nossos colaboradores terem abraçado a causa da equidade de gênero e ao final da nossa gestão já não havia qualquer dúvida, qualquer questionamento a respeito do acerto dessa medida. O IBCCRIM ele começou a trabalhar com o que a gente chama de litigância estratégica, né, ou advocacy nos tribunais superiores, já no final da década de 2010, acredito que um pouco antes, né? Eu, por exemplo, trabalhei na elaboração dos memoriais apresentados pelo IBCCRIM no recurso extraordinário 635659, que tramita no Supremo Tribunal Federal até hoje, e que trata da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. Isso foi em 2012, eu lembro que nós apresentamos as razões de amicus curiae, né? Quando eu cheguei à presidência do Instituto, eu me recordo que o IBCCRIM ele participava de mais de 30 ações nos tribunais superiores em que ele era amicus curiae, né? A respeito de diferentes temas relacionados às ciências criminais e que, de fato, exploravam o potencial que o IBCCRIM tinha de produzir subsídios, né, de fomentar o debate jurídico, que é justamente o papel do amicus curiae, né? O amicus curiae, que é o amigo da corte, né? Ele tem por função subsidiar o debate jurídico, trazendo informações, trazendo teses, né? Auxiliando o tribunal a melhor julgar, né? E é exatamente isso que o IBCCRIM faz desde então, né? São mais de 30 casos em que o IBCCRIM trabalhou e trabalha como amicus curiae, e em todos eles o Instituto vem exercendo a sua vocação de fomento do ideal garantista, do respeito à Constituição, da necessidade de obediência à cláusula do devido processo, né? Enfim, fazendo valer o que diz o seu estatuto, né? A defesa de um direito penal mínimo, a defesa do Estado democrático de direito, a defesa do devido processo, do contraditório, do direito de defesa. Eu acredito que essa atuação do IBCCRIM na litigância estratégica, né, como amigo da corte, é hoje um dos papéis mais importantes que o IBCCRIM desempenha, porque, de um lado, contribui para que os tribunais superiores julguem de uma forma melhor e, ao mesmo tempo, também permite que o IBCCRIM divulgue a sua marca, não é? Fazendo com que mais pessoas conheçam o trabalho que é feito e, com isso, atraindo
novos colaboradores, novos associados, né? Eu acredito que a atuação do IBCCRIM no Amicus Curiae é das mais importantes e mostra o acerto, a importância, né, de trabalhar essa questão, digamos, política, né? Eu me recordo que o departamento de Amicus Curiae ele foi criado e na gestão, acho que em que o André Ked era o presidente, foi criada uma coordenação de atuação política, né? Tentando justamente sistematizar e racionalizar o trabalho de lobby, de advocacy que o IBCCRIM realizava. Então, além do Amicus Curiae, nós passamos também a tentar influenciar a elaboração das leis, né? E também aqui o IBCCRIM tem um papel muito importante a desenvolver, porque seria, digamos assim, um grande desperdício que esse conhecimento, que essa produção científica que o IBCCRIM é capaz de criar, ficasse restrita apenas aos seus associados, né? Quer dizer, tentar transformar a realidade que nos cerca, em especial a produção legislativa, a partir dessas diretrizes, desses pilares que orientam a atuação do IBCCRIM, é algo que faz concreta, não é, a missão institucional do IBCCRIM e, além disso, também contribui para democratizar o debate sobre ciências criminais do Brasil. Nós também tivemos uma atuação bastante importante nessa questão, não é, da mudança da competência para a justiça militar dos crimes dolosos contra a vida praticados por militares. Na época já havia, digamos assim, uma grande expansão das chamadas operações GLO, né, de garantia da lei e da ordem, que permitiam que o Executivo Federal decretasse uma intervenção que, na prática, era feita por meio da ocupação militar de determinados territórios, né? E digamos assim, essa banalização das operações de garantia da lei e da ordem tornaram mais comuns também casos de violência, casos de crimes praticados por militares. Nós já vivíamos na época uma ascensão conservadora, não é? E esse projeto que buscava transferir para a justiça militar a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida praticados por militares no exercício da função militar era reflexo desse movimento conservador que tentava, digamos assim, garantir a impunidade desses agentes, né? A justiça militar, tradicionalmente, era mais corporativa, tinha, digamos assim, menos apetite para punir crimes praticados por militares, né? E o IBCCRIM se posicionou contrariamente a essa medida, apresentando argumentos teóricos baseados em evidências científicas. Nós fizemos diversos debates e publicações a respeito desse tema. Aproveitando o ensejo, acho que é importante falar também da participação do IBCCRIM no debate de reforma do Código de Processo Penal, né? Nós, acredito que em 2017 ou 2018, apresentamos uma publicação específica chamada Contribuições do IBCCRIM para a reforma do Código de Processo Penal, condensando as propostas que o IBCCRIM elaborou a respeito da reforma do Código de Processo Penal. Eu me lembro que, na época, o diretor Renato Stanziola Vieira foi o responsável por coordenar e sistematizar, junto com outros colaboradores, né, esse conjunto de propostas que, então, foi encaminhado ao Congresso Nacional com esse nome, as sugestões do IBCCRIM para a reforma do Código de Processo Penal. Esse também foi um documento muito importante e que, enfim, cristaliza, né, essa potencialidade que o IBCCRIM tem de contribuir com o debate legislativo da elaboração das leis penais e processuais penais. O IBCCRIM, ele
funcionou como uma espécie de incubadora de novos projetos, né? Nós tivemos isso desde 2013, financiamentos internacionais, né, que permitiram ao Instituto criar formas de atuação em relação a esses temas, né? A política de drogas, a questão da democratização do sistema de justiça. Nós trouxemos também para o Seminário Internacional o Instituto Avon, que nos apoiou em relação a iniciativas de equidade de gênero, combate à violência contra a mulher. E especificamente em relação à questão das drogas, né, desde 2013 o IBCCRIM passou a sediar a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que se consolidou como uma rede, hoje com mais de 60 organizações da sociedade civil, no sentido de potencializar e orientar o trabalho da sociedade civil em favor da reforma da política de drogas, né? O Brasil tem hoje provavelmente a pior política de drogas do mundo, né? Saiu recentemente o Índice Global de Política de Drogas, comparando 30 países em relação a esse tema, e o Brasil ficou em último lugar. Então, essa é uma das questões mais urgentes que existem, né? No sistema prisional brasileiro, por exemplo, nós temos quase 1 milhão de presos e entre 1/3 e 40% dos que estão presos no Brasil respondem a crimes da lei de drogas ou foram condenados por tráfico de drogas, né? Então, a lei de drogas é hoje o principal vetor encarcerador no Brasil. Quase todos os nossos vizinhos latino-americanos têm políticas de drogas mais avançadas do que a nossa, né? O Uruguai, por exemplo, legalizou a maconha, Colômbia, Chile, Argentina descriminalizaram a posse para uso, tem regras para acesso à maconha medicinal, enfim, e o Brasil ficou para trás, né? Então, esse trabalho que a Plataforma Brasileira de Política de Drogas desenvolveu foi muito importante ao longo desse período, né? Nós atuamos em parceria com outras organizações no recurso extraordinário 635/659 no Supremo Tribunal Federal, né? Eu, inclusive, tive a felicidade de fazer a sustentação oral representando o IBCCRIM, que era amicus curiae. Nós elaboramos uma série de documentos, de memoriais, né? Durante esse período também nós elaboramos um guia sobre drogas para jornalistas, que até hoje é uma referência, né? A Folha de São Paulo, por exemplo, incluiu o nosso guia no material didático para novos jornalistas, né? A Folha tem um curso lá de formação de jornalistas, um curso para focas, e o nosso guia para jornalistas é um dos materiais que eles utilizam ali na formação, né? Nós também elaboramos um guia para debater política de drogas na eleição 2018, né? Um guia de bolso, que também foi uma iniciativa muito importante, tratando de questões sobre o porquê as drogas devem ser descriminalizadas, por que as drogas devem ser legalizadas, por que o acesso a drogas para fins medicinais deve ser liberado, né? Então, a plataforma, ela realmente marcou época, ela até hoje, né, é uma instituição importante, ela ficou no IBCCRIM até agosto de 2021 e hoje ela está sediada na Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, né? Digamos assim, foi também uma decisão muito natural, porque havia uma grande preocupação de que esse debate ele não fosse, digamos assim, esse é um debate que ele precisa ser levado à frente, em especial por quem realmente é vítima dele, né? Então, as populações negras são as principais vítimas da guerra às drogas e é muito coerente que hoje a plataforma esteja sediada numa organização como a Iniciativa Negra. De qualquer modo, durante os 7 anos em que a plataforma esteve no IBCCRIM, o trabalho foi um trabalho coletivo, um trabalho que juntou muita gente, né, e que fortaleceu o campo antiproibicionista, né? Acho que o antiproibicionismo no Brasil ele é antes da plataforma e outro depois, né? Além da plataforma, que foi
uma das iniciativas mais prazerosas, né, das quais eu tive a oportunidade de participar durante esse período. O IBCCRIM também sediou a plataforma Justa, que hoje também é uma organização autônoma e que busca estudar e pesquisar a economia política da justiça, né? Nós temos hoje um sistema de justiça que, digamos assim, tem um déficit de democracia muito grande, né? Basta ver, por exemplo, que a maior parte dos membros do Poder Judiciário são pessoas brancas e a maior parte das pessoas presas e encarceradas são pessoas negras, né? Então, tem até um trabalho científico da Dina Alves, que colaborou durante esse período, foi uma importante colaboradora do IBCCRIM, que resume isso, né? Judiciário branco, réis negras, né? Então, a partir dessa constatação de que a democratização do sistema de justiça é um objetivo que não pode mais ser adiado, o Justa passou então a pesquisar e a analisar esse campo. Na verdade, o Justa ele surgiu a partir do trabalho da Luciana Zafalon, que na época era coordenadora geral do IBCCRIM, e cuja tese de doutorado na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas ganhou o prêmio de melhor tese de toda a Escola de Administração da GV no ano 2017. Posteriormente, ela lançou o livro Política da Justiça, que é até hoje um best-seller, né, uma obra de referência, e o Justa, então, passou a ampliar a pesquisa que a Luciana tinha feito apenas em São Paulo para outros estados também, e hoje o Justa é uma organização independente que recebe recursos, financiamentos nacionais e internacionais, é um caso bem sucedido, né, um caso de sucesso de uma organização que começou no IBCCRIM, né, foi incubada no IBCCRIM e depois ganhou autonomia e hoje existe autonomamente, realizando um trabalho muito importante de pesquisa da economia política da justiça. O IBCCRIM ele tem uma história muito bonita, né? Ao longo desses 30 anos foram muitos trabalhos realizados, foram centenas, milhares de pessoas que passaram pelo IBCCRIM, que colaboraram com o IBCCRIM, que fizeram parte da diretoria, das coordenações. Eu costumo dizer que o IBCCRIM é um sonho coletivo, né? Acho que há muito o que comemorar nesses 30 anos, mas há muitos desafios também daqui por diante, né? A questão do gênero e raça, né, que são duas questões fundamentais. Você não é possível analisar o sistema de justiça sem analisar gênero e raça, né? Gênero e raça ainda são, ao meu ver, os grandes desafios. A presença de pessoas negras nos espaços de poder, né? Apesar de todos os esforços, apesar de tudo que foi feito ao longo dos últimos 30 anos, o IBCCRIM continua sendo um espaço majoritariamente branco, majoritariamente masculino, né? Então, acredito que os desafios para os próximos anos são reforçar as ações afirmativas, reforçar as ações antirracistas, reforçar as ações antimachistas, abrir espaço para que mulheres e pessoas negras possam, de fato, ocupar os espaços de poder, né? Acredito que muito foi feito, mas acredito que ainda há muito a ser feito nesse campo.